O que Áries semeia, Touro colhe. Gêmeos classifica. Mas Câncer confere um sentimento mais humano, acrescentando a estabilidade e a segurança para que sirva de sustento para um núcleo familiar, para que mais tarde faça parte de um passado e uma tradição. As tenazes do caranguejo e sua analogia com as mãos que guardam e protegem é a analogia visual que Jofra estabelece para o signo de Câncer, um signo feminino e de água. O caranguejo ou lagosta parece sair de dentro de uma grande concha. Ostras são animais que também podem simbolizar este signo. O caranguejo, pérolas, a lua, o oceano, um tesouro, duas tartarugas e a noite estão todos relacionados ao quarto símbolo zodiacal, ao quarto signo do zodíaco. De acordo com os mistérios de Câncer, essa é a porta na qual as almas entram nos corpos, estando sujeitas às leis dos ciclos: nascimento, morte e renascimento. Mas tão somente quando tivermos direcionado nossa atenção para o nosso interior, ou seja, para o processo do despertar cósmico da consciência. Tal como o comportamento de Câncer, que esconde e protege alguns de seus melhores sentimentos, as ostras se revestem de uma carapaça, dentro da qual se esconde a pérola. Aqui, as mãos indicam a necessidade de segurança. Na parte inferior da imagem, demonstra a avareza, e na parte superior, indica sabedoria. A exemplo, as mãos que sustentam o globo com a cruz do comandante. As mãos representam o esforço do trabalho do homem, que é indispensável para desfrutar do que foi cultivado. Algumas mãos fazem com que suas conchas abram-se e delas soltem suas pérolas. Uma das diferenças fundamentais entre os seres humanos e outras espécies de animais está no alto desenvolvimento de suas mãos, que foi desenvolvido, construído e conquistado na natureza para torná-lo digno de habitá-la confortavelmente, de acordo com a evolução e as tecnologias do momento. A lua, regente deste signo, é vista por toda a parte nesta pintura, acima e abaixo, à frente e atrás, dentro e fora. As conchas extraídas do fundo do mar mostram que é necessário submergir-se em si mesmo para extrair as pérolas das realizações, guardadas nos níveis mais profundos do nosso ser. O escaravelho é um símbolo egípcio da alma. Ele apodera-se de uma das pérolas e ao seu lado, uma das mãos trata de colher uma das joias lunares, a qual tem inserida em si o número 69, o símbolo de Câncer, representando também o sexto e o nono mandamentos: não fornicar e não adulterar, ao mesmo tempo fazendo uma correspondência com o arcano do tarô, o azar. No caracol, os sulcos que formam a espiral estão indicando que os nossos processos na vida não aparecem de forma linear. Eles podem ser executados através de formas cíclicas, percorrendo caminhos ondulados e subidas, estradas com altos e baixos. O caracol representa a espiral ascendente e descendente da vida, a metempsicose, ou reincorporação das almas, ou o processo de nascimento e morte, também conhecida como reencarnação, governado por Gabriel, o regente da lua, senhor da concepção e dos nascimentos. As tartarugas são um símbolo de Saturno, prejudicial ao signo de Câncer. Representa lentidão espiritual, mas também um símbolo de paciência, perseverança, longevidade e apreciação à realização espiritual. Ártemis, a Diana romana, deusa da caça e da lua. Ártemis é frequentemente retratada com arco e flecha e com a lua crescente.
Em suas imagens, às vezes, o seu arco é a própria lua crescente. Este símbolo remete para as funções de caça, inquirir e pôr armadilhas, que são reservadas às atividades relacionadas com a sua função básica subconsciente, a memória. No ângulo esquerdo superior da imagem, vemos a cruz de Santo André, com as suas 4 fases lunares, defendida pela serpente da sabedoria e da pura glória. Isso mostra a necessidade da morte por ciclos. As plantas que vemos à direita superior deixam transparecer algumas bases de uma espécie de construção que em si mesmas são pura simbologia alquímica. Perceba que o pentagrama está em um buraco com formato de um círculo e a espada em um buraco com formato de uma pirâmide, o cálice em um quadrado e o báculo em um pentágono. Nesse mesmo lado aparecem 2 chaves, a tal egípcia e a que usamos para abrir nossas portas. Com essas clavículas pode-se passar por todas as provas e se desvendar todos os mistérios. O castelo adornado ao fundo mostra a luz submersa na terra, o íntimo, esperando levantarmos nosso átimo ou templo vivente, enquanto faz refletir a luz interior. O sábio que convive com as multidões oculta seu esplendor e, no entanto, permanece sempre lúcido, extraindo de seu subconsciente riquezas e mais riquezas. As mãos tomam por todas as partes as joias lunares e as plantas, as virtudes que correspondem à lua, pois uma das características deste signo é o amor às comodidades e ao seu lar, ainda que a lua lhes traga muitas mudanças. Os cofres enterrados mostram que os nativos são muito reservados, ainda que quando expressam suas opiniões, o fazem com grande franqueza. São pacíficos e de fácil adaptação às circunstâncias, de maneira que não são companheiros problemáticos. De acordo com os mistérios órficos, Câncer é o umbral, pelo qual passam as almas que entram nos ciclos de retornos metempsicóticos, isto é, sem dúvida, pertencentes aos domínios da lua. Por isso, o astro que o rege. Este ciclo de retornos está muito bem representado pelos espirais do caracol, do qual o caranguejo faz sua morada como hóspede invasor. Nos diversos simbolismos, especialmente entre os astecas e os egípcios, o caracol é a espiral microcósmica, agindo sobre a matéria. As pérolas, segundo os chineses e sua sabedoria, representam o gênio da obscuridade e as virtudes ocultas, o que justifica as conchas ocultá-las em si mesmas, ainda mais nas profundidades das águas. Uma ramificação do ocultismo em relação às pérolas é a do islamismo, que ir ao céu é encerrar-se numa pérola. Alquimicamente, sustenta-se que a pérola é o resultado do casamento, da união entre o fogo e a água, e é justamente a água o elemento dos cancerianos. Câncer se refere à alma humana em todos os ciclos e mistérios. Por isso, não é de se estranhar que a pérola sempre representou a alma. Do canal Gnoses Brasil, vamos filosofar um pouco sobre o signo de Câncer. Já falamos sobre Áries, Touro e Gêmeos. Hoje nós vamos entender o que passa na cabeça, ou melhor, no coração dos cancerianos, já que o coração do canceriano é mais importante do que a cabeça. São pessoas afetivas, sensíveis. Esse signo é regido pela Lua, que esotericamente é um planeta, pelo planeta Lua. Possui a mesma influência, o mesmo peso dos outros planetas que regem os outros signos.
E a Lua, como planeta, rege a vida, rege a infância, rege a família, o feminino, a mulher, os ciclos de reprodução da natureza. A Lua tem tudo a ver com a figura da mãe. E a figura da mãe, ela é indispensável para entender o signo de Câncer, porque Câncer é um signo maternal. Por mais que seja um homem canceriano, esse homem sempre vai expressar uma ternura e uma sensibilidade que é própria do feminino. E isso não é negativo, sempre depende de como a pessoa canalize isso. Então, como nós fizemos em vídeos anteriores, sempre nós analisamos o planeta para entender o signo. E uma pessoa que nasça no período regido por Câncer, e isso nunca é por acaso, acredito que eu não mencionei isso antes, eu queria ter mencionado, que é muito importante, mesmo que a pessoa nasça de cesárea, ela sempre nasce no exato dia em que ela tinha que nascer, por uma lei do destino, uma lei de ação e consequência. Então, se a pessoa nasceu regida pelo signo de Câncer, e isso tinha que ser assim, é porque ela traz uma herança canceriana de uma outra vida, de uma outra existência. Ela traz virtudes, ela traz defeitos relacionados com esse signo. Não é por acaso que a pessoa veio regida por essa constelação. Então, regidos pela Lua, os cancerianos, como eu falei, são maternais, são protetores. Como que são as características de uma mãe, uma supermãe? Ela cuida dos filhos, ela protege, ela se preocupa. Será que eles comeram? Será que eles dormiram bem? Será que eles precisam de um casaco? Será que eles vão passar frio? E assim são os cancerianos, onde eles estão, eles trazem uma energia de cuidado, de proteção, de carinho, de aconchego. Também é um signo que rege o lar. Então, os cancerianos são muito hospitaleiros e é muito fácil se sentir à vontade na casa de um canceriano, porque eles possuem essa energia que acolhe, que recebe, que aconchega, que cuida. Muito diferente de signos de fogo, por exemplo, que são signos que são muito agressivos e masculinos, digamos assim. Câncer é um signo feminino e sensível. Os cancerianos também, como são regidos pela Lua, são bastante emocionais. No lado positivo, isso se manifesta como uma sensibilidade, como a capacidade de chegar num lugar e sentir a energia do lugar. Como estão as pessoas? Será que aquela pessoa está bem? Parece que não está bem. Então eu vou lá, eu vou falar algo engraçado, eu vou oferecer alguma coisa para ela, vou oferecer um chazinho, um cafezinho, ou eu vou simplesmente conversar com ela. Então a sensibilidade é uma característica muito bonita do signo de Câncer, algo que todos nós temos que aprender com eles, a se preocupar com os outros. Mas a influência lunar, se ela for canalizada negativamente, ela se converte numa instabilidade emocional. Daí vem o termo lunático, lunático governado pela sua própria lua, que esotericamente também representa o subconsciente. Então, o canceriano que não se converta numa pessoa mais racional, que não coloque a razão acima da emoção, ele acaba sendo governado pelas próprias emoções. E aqueles que estão estudando gnoses há algum tempo sabem que existem emoções positivas e emoções negativas. As positivas são ótimas, não precisamos nos preocupar com elas, mas as negativas, essas sim geram problemas, geram conflitos, geram subjetividade. O canceriano pode se convencer tanto pelas suas emoções de que uma situação é negativa, que ele convence a si mesmo, como eu falei, então ele não consegue enxergar a realidade objetiva daquela situação, porque a razão bem utilizada é o que nos dá essa capacidade de analisar, será que realmente isso que eu estou sentindo é a realidade da situação ou é algo que eu captei errado, que eu interpretei errado subjetivamente? Porque a Lua também tem relação com a subjetividade, com a mecanicidade. Comportamentos adquiridos na infância. Os cancerianos têm que ter muito cuidado, porque a infância é muito marcante para eles. A família é muito marcante na vida do canceriano. E se ele teve um lar com harmonia, com compreensão, pais que eram motivadores, então ele se converte nessa pessoa positiva, otimista, que motiva os outros. Mas se o canceriano cresceu num ambiente de dúvida, de problemas econômicos, de depressão, de abandono, então ele leva tudo isso junto com ele
porque, como eu falei, são pessoas muito sensíveis e muito família. E, no fundo, todo canceriano busca o conforto de um lar bem confortável, cheio de amor, cheio de calor, uma família bem formada, um companheiro ou uma companheira que lhe acompanhe para o resto da vida, filhos, enfim. O canceriano é regido pela lua e a lua rege o lar. Então é muito importante para os cancerianos essa harmonia e essa paz doméstica, da vida doméstica. E eles manejam os mistérios da vida doméstica. As mulheres cancerianas são ótimas donas de casa. Por mais que a nossa cultura veja isso de uma forma negativa, o lar é uma área da vida muito importante, porque o lar é a base. O lar gesta, o lar forma. Então, o que uma pessoa é na sociedade é o resultado de como foi a sua família. E o signo de Câncer rege e governa os mistérios da família e os mistérios do lar. Por isso, não é algo menor do que a vida pública ou do que a carreira, por exemplo. Porque as pessoas veem a carreira como sendo algo muito importante, o trabalho é algo muito importante e a vida doméstica, para muitas pessoas, é simplesmente chegar em casa depois do trabalho, comer alguma coisa e dormir. Mas os cancerianos sabem, no fundo, que é muito mais do que isso. Que o lar é a fogueira que gera o calor do amor, do afeto, que é o que dá a base para a pessoa. Então, a pessoa precisa ter bases se ela quer se projetar para uma carreira, se ela quer se projetar para o mundo. Por isso, as mulheres cancerianas são ótimas mães quando elas dominam as próprias emoções e conseguem dar essa base para os seus filhos e conseguem dar todo esse afeto e essa sensação de estar em casa. Todos nós queremos nos sentir em casa e os cancerianos conseguem nos fazer nos sentir em casa. É um signo regido pelo elemento água, não comentei isso, mas é importante, que rege as emoções. Então são duplamente emocionais e extremamente sensíveis, possuem uma imaginação incrível, existem muitos escritores cancerianos que inventam histórias fantásticas por causa da sua boa imaginação. Geralmente têm talentos para trabalhos manuais também, e no geral qualquer coisa que possam fazer com calma e tranquilidade, e se pudessem trabalhar em casa, seria muito bom. Mas alguns têm outras influências também de ascendente, enfim, são cancerianos que gostam de estar fora de casa, isso também existe, nunca é uma regra cega. Porém, eles estão chamados a descobrir esses mistérios da família, que hoje em dia estão muito perdidos na nossa sociedade. Então, precisamos dos cancerianos para nos ensinar tudo isso. E algo que eu não falei, que é importante, que tem nos outros vídeos, é o signo, o oposto complementar. Então, nós temos Câncer e, no exato oposto, temos o signo de Capricórnio, que representa justamente a carreira, a vocação, a vida pública. Câncer é o lar, Capricórnio é a vida pública. Então, o que os cancerianos podem aprender dos capricornianos? A se focar em metas e a ser racionais e a ser perseverantes, constantes, calmos, tranquilos, práticos. Porque os capricornianos raramente se deixam cegar pelas emoções. Então, se o canceriano aprende essa praticidade capricorniana, ele consegue se focar mais nas suas metas e não deixar que o seu humor, que o humor do dia, né, que aquele sentimento do dia atrapalhe e não lhe permita conquistar aquilo que ele precisa conquistar. Então, espero que tenham gostado da nossa interpretação, que se interessem em fazer o curso de Gnoses para conhecer mais mistérios humanos, mistérios da vida. Se vocês estiverem interessados nos cursos, entrem no nosso site, gnosesbrasil.com, e se gostaram do vídeo, curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, um grande abraço.